Um dos maiores erros que você pode estar cometendo e que eu também cometi é colocar atenção na sua crença e ficar o tempo todo tentando limpá-la. Quanto mais você resiste a algo, mais forte ele se torna, pois onde está o seu foco está a sua energia. E hoje eu vou te explicar o porquê ficar o tempo todo tentando limpar as suas crenças limitantes acaba tendo um efeito contrário do que você deseja. Pare um pouco e pense. Onde você tem colocado a sua atenção? Os seus pensamentos, eles influenciam a sua vida para o bem ou para o mal? E se você realmente acredita nessa afirmação, está na hora de você tirar a sua atenção dos problemas e parar de se sentir vítima das suas programações. Quando eu passei a entender que os meus resultados eram apenas um reflexo do meu mundo interno, o que eu mais queria era mudar a mim mesma. Só que eu ficava o tempo todo buscando, novos conhecimentos, novas ferramentas para tentar limpar as minhas crenças, para mudar os meus bloqueios mentais, os meus bloqueios internos. E o que acontecia? Eu simplesmente me mantinha estagnada, eu não saía do lugar. Uma das crenças que eu mais tentei limpar foi a crença de incapacidade. E era tudo tão difícil para mim que eu realmente me sentia vítima das minhas programações. E o pior é que eu acreditava que eu precisava limpar primeiro para realmente depois conseguir alcançar os resultados que eu desejava. Então presta atenção numa coisa, eu acreditava nisso. Então isso era uma verdade para mim. E foi isso, porque eu aprendi isso através dos conhecimentos, Eu comecei a buscar muitos conhecimentos e a maioria dos conhecimentos falavam que eu precisava limpar primeiro. Várias linhas de estudos acreditam nisso, que você precisa passar um tempo limpando primeiro a crença para depois você conseguir reprogramar e realmente entrar em ação e para as coisas realmente fluírem, Para que você consiga obter os resultados que você deseja. Só que na verdade não. Hoje nós já sabemos que nós não devemos focar no problema. Tudo que a gente precisa fazer, na verdade, é mudar a polaridade. Se eu tinha, por exemplo, uma crença de incapacidade, qual é o contrário disso? Era eu sou capaz. Então eu precisava mudar essa polaridade e começar a agir em congruência com essa nova crença, Com essa nova informação. Então, deixar de limpar não quer dizer que você vai esconder a crença, Pelo contrário, você vai trazer aquelas crenças que estão inconscientes para a consciência. E para isso você precisa sair do piloto automático. Hoje eu vejo muitas pessoas também tentando mudar, Elas estão se sentindo vítima das suas próprias programações. E o pior é que elas nem percebem que quanto mais elas resistem a essas emoções, quanto mais elas resistem, a essas crenças, mais elas fortalecem. Quanto mais elas acreditam, poxa, eu sou incapaz, como que eu limpo? E fica lá tentando limpar, tentando limpar, tentando limpar. Elas estão fortalecendo, porque todo o foco, toda a energia está sendo colocada ali. Elas ficam o tempo todo tentando lutar contra elas mesmas, que era o que eu fazia. E pela força a gente não consegue. Não adianta, Isso causa sentimento de culpa, de vitimização, todos os sentimentos de inferiores, de raiva, Sentimentos de medo, de ansiedade, de dúvida. Nós ficamos preocupadas com o futuro e acabamos realmente sentindo vergonha de quem nós somos, Vergonha da gente não sair do lugar, da gente acabar procrastinando. Mas tudo isso vem do foco errado. Todas essas vibrações, elas são vibrações de baixa frequência e elas nos mantêm estagnadas, repetindo sempre os mesmos ciclos. Ok. Se você tirar o foco das crenças, o que você precisa fazer então, Como que você faz para mudar? Primeiro, defina o que você realmente quer. Tenha um propósito inabalável, algo que te mova, que te faça ir além. A sua mente, ela precisa de um direcionamento. Então, ao invés de direcionar a sua energia para tentar limpar as crenças, que é algo que você não quer mais, direcione para um propósito inabalável, para aquilo que você realmente deseja. Tira, o foco das crenças e direciona para o que você deseja. Segundo, relacione quais são as crenças que você tem a respeito desse propósito. Isso é importante porque o que te mantém estagnada é você ter um desejo, que a sua essência, que a sua centelha divina quer que você realize, mas que a sua mente não acredita ser capaz de realizar. Então ela bloqueia essa realização.
Eu sei que eu acabei de dizer que não deveria focar nas crenças, né? Mas é importante que você tenha consciência, para que você realmente tire do inconsciente, né? E traga consciência de quais são essas crenças que você tem relacionadas àquilo que você deseja. Então você vai relacionar essas crenças e vai começar a questioná-las. Será que você realmente acredita nisso? Será que isso é uma verdade para você? E assim que você chegar à conclusão, comece a substituí-las, né, por crenças fortalecedoras, crenças que te ajudem a alcançar realmente o seu objetivo, aquilo que você tanto deseja. Quando você entende quem você é, entende que existe uma centelha divina dentro de você, entende que você faz parte do todo. Então, aquela crença contrária que você tinha, que no meu caso, por exemplo, né, tinha a crença de incapacidade, ela deixa de existir. Porque não faz o menor sentido. Se agora eu sei quem eu sou, que eu não estou separada da fonte, não existe separação. A centelha divina está dentro de mim. Então eu sou capaz. Eu já tenho todo o potencial necessário para poder realizar. Só que eu preciso mudar, porque é assim, a gente não consegue realizar não porque a gente não tem o potencial, a gente tem. A gente só não sabe usar isso. A gente fica no piloto automático. E quando nós estamos no piloto automático, quem está no comando é a nossa mente, é o nosso ego. E como que ele faz? Ele cria através daquele nosso banco de dados, de todas as programações que já estão armazenadas, das nossas emoções inconscientes. Então, para eu mudar, eu preciso realmente sair do piloto automático. Porque através da autoconsciência, eu decido o que eu quero a partir de agora. Eu direciono o meu foco a um propósito, para que realmente eu consiga realizar. Quando você não tem algo realmente que te mova, um propósito que te faça agir, não tem por que você sair do lugar. Agora pensa um pouco, né, se você realmente conseguir descobrir um propósito maior, ter um propósito maior para realizar e realmente assumir o controle. Porque assim, nós somos 100% responsáveis pela criação da nossa realidade. Independente se a gente está inconsciente ou não, a gente está criando. Existem duas formas, né, da gente criar. Ou a gente cria através do piloto automático, que é através do nosso ego, da nossa mente condicionada, né? Ou a gente cria através da centelha divina, que é da nossa essência divina, que é através da nossa mente ilimitada. E quem que faz essa escolha? É você que escolhe. Isso que é o mais incrível, é você que escolhe. Só que quando você escolhe, você tem que assumir realmente a responsabilidade, você tem que estar no comando. Você não pode mais continuar no piloto automático. Toda vez que você entrar no piloto automático, quem está no comando é sua mente condicionada. Agora, a partir do momento que você assume o comando, você tem escolha, você tem livre-arbítrio. Enquanto você estiver no piloto automático, não existe livre-arbítrio. Ela vai criar conforme as programações que já estão armazenadas no seu inconsciente. E para você mudar essas programações, para você reprogramar, tem que ser através da autoconsciência. Onde você assume o comando da sua vida e você diz, eu vou fazer isso. E você vai lá e faz. É isso, é assim que você muda a polaridade. Como eu dei o exemplo da crença de incapacidade, que para mim era o meu maior problema. Sempre que existia, né, algum problema, assim, que eu estava me sentindo estagnada, sempre que eu fazia, como eu conheci muitas ferramentas, devido a tanta procura, então eu fui realmente adquirindo com o tempo muito conhecimento, muitas ferramentas diferentes, e toda vez que eu tentava descobrir qual era a crença que estava por trás, era sempre a crença de incapacidade que vinha, era a minha crença mais forte, era a minha crença raiz, digamos assim, né? Só que tudo isso por quê? Porque eu acreditava que eu estava separada. Eu acreditava que eu não estava no comando da minha vida. Eu acreditava que eu estava separada da fonte. Então, se eu sinto, né, que eu estou separada, não tem como eu estar no comando. Daí realmente eu me sinto incapaz. Eu preciso que alguém faça para mim. Mas ninguém vai fazer por você. Deus, ele não faz por você. Ele faz através de você. Ele te deu livre-arbítrio. Ele precisa que você tome a decisão, que você deixe ele se expressar através de você. Só que para isso você tem que sair do ego, que é a sua mente condicionada. Você tem que vir realmente para a mente limitada, você tem que entender
que você tem todo esse potencial dentro de você. E você tem que tomar uma decisão. Agora eu escolho mudar e assumir o comando. A partir do momento que você assume o comando, você entende que aquele desejo que você tem, né? Aquele desejo da sua alma de realizar, é Deus tentando se expressar através de você. E muitas vezes a gente bloqueia aquilo. Por quê? Porque a nossa mente não acredita que a gente é capaz de realizar. Então a gente acaba bloqueando, a gente acaba não vivendo o nosso propósito, vivendo aquilo que a gente nasceu para viver. Porque a gente tem medo. A nossa mente ela causa medo, dúvida, ansiedade. E o medo é tão grande que a gente volta correndo, a gente tenta fazer. A gente até fala, né, comenta, eu pelo menos falava, eu vou fazer acontecer. Mas o medo é tão grande quando a gente tenta entrar em ação porque é algo desconhecido, é algo novo. É tão desconfortável tudo aquilo que a gente volta correndo para trás e a gente não consegue. O que a gente faz? A gente procrastina e realmente não sai. Porque cada vez, quando a gente procrastina, na verdade, é porque existem emoções armazenadas no nosso corpo. E toda vez que a gente pensa em realizar, a gente aciona, é como se fosse um botãozinho. A gente aciona aquela emoção. A gente ativa ela. E daí, realmente, com tanto medo, com tanta insegurança, a gente acaba voltando, né? E a gente precisa realmente entender que nós temos o potencial, que cabe a nós tomarmos a decisão de mudar. E para de olhar para suas crenças, para de tentar limpar essas crenças. Não adianta, muda a polaridade. Ó, eu vou até dar um exemplo para ficar mais fácil. Como que funciona? Eu não sei que idade que você tem, mas dependendo da sua idade, você vai lembrar que antes a gente tinha um gravador e a gente tinha uma fita que a gente colocava num radinho, num gravador para poder escutar. E essa fita, a gente geralmente gravava músicas, né? E ficava escutando essas músicas, tudo. Quando a gente cansava daquela música e a gente queria regravar, colocar uma outra música, como que a gente fazia? A gente precisava primeiro limpar a fita para depois gravar? Não, era automático. A gente colocava lá e gravava por cima daquela lá. A gente regravava. Então, com a nossa mente é a mesma coisa. Você não precisa limpar uma crença para você poder mudá-la. Igual eu falei da crença de incapacidade, né? Crença de incapacidade e a de capacidade, elas são dois lados, né? Dois polos da mesma coisa. Uma está aqui, né? De capacidade e a incapacidade. Se eu tenho pensamentos que me fazem me sentir incapaz, eu tô aqui, bem aqui no baixo. Daí eu começo a pensar, não, mas eu posso. Eu tenho, né, a centelha divina dentro de mim. Eu tenho capacidade para fazer. Eu começo a acreditar em mim. O que eu faço? Começo a subir. Começo a aumentar a minha vibração. Eu começo a pensar e sentir de uma nova forma. E eu vou subindo. Até que chega uma hora que eu começo a me sentir capaz. Eu começo a conseguir realizar. Eu começo a realmente ter novos resultados. Por quê? Porque eu mudei, eu saí daquela vibração baixa aqui de incapacidade e subi. Só que a incapacidade deixou de existir? Não, ela continua lá. Então, de repente, eu começo a duvidar de novo. Eu começo a falar, não, mas é muito difícil, tem muito concorrente, o país está em crise, tem muitas pessoas desempregadas. Eu começo a focar no negativo. O que eu estou fazendo? Estou baixando minha frequência de novo. E daí eu acabo, daqui a pouco, estando vibrando aqui, porque eu não me sinto mais capaz. E a capacidade deixou de existir? Não, ela continua ali. São dois polos da mesma coisa, isso para tudo. Para a escassez, para a abundância. Tudo depende de como você pensa, né? De como que você pensa mesmo. Quais são as crenças que você tem, digamos, a respeito de dinheiro? Começa a olhar para essas crenças. O que você acredita? Que ganhar dinheiro é muito difícil? Começa a substituir essas crenças e você começa a aumentar a sua frequência. E você vai aumentando até que chega no momento que você passa a vibrar na abundância. Só que depois, se você começa a ter dúvidas de novo, você vai descendo a mesma coisa. Nunca deixa de existir. São dois polos da mesma coisa. Então, você muda a polaridade. Você não precisa limpar a incapacidade para vibrar na capacidade. O que você precisa é, através da autoconsciência, usar o seu cérebro para gerar moléculas de emoção, a emoção que você quer sentir, para que ele gere no seu corpo moléculas de emoção e mude a sua vibração.
Quando você muda a sua vibração, você muda as suas ações. Mudando suas ações, você muda os seus resultados. Como que a gente reprograma a mente? O que a gente precisa fazer para reprogramar? A gente precisa mudar a nossa vibração. Como que a gente muda a nossa vibração? A gente, através da vontade, a gente precisa direcionar o nosso foco para aquilo que a gente deseja. A gente tira o foco do problema e foca naquilo que a gente realmente deseja. Aquele mesmo exemplo que eu estava dando. Eu tiro o foco da incapacidade, começo a focar na capacidade. Eu começo a aumentar a minha vibração e pensar, eu sou capaz. Só que adianta eu ficar falando eu sou capaz e não agir? Não adianta, eu não saio do lugar. A partir do momento que eu estou falando eu sou capaz, eu preciso agir em congruência com isso. Eu preciso pensar, eu preciso sentir, eu preciso agir. Aquilo que eu penso e sinto forma um loop que cria o meu estado de ser, a minha vibração. E essa vibração faz com que eu haja ou não. Então, é necessário que haja ação. É preciso existir essa congruência. Eu só consigo mudar através da ação. É a ação que gera a transformação. É a ação que valida a minha nova crença. Só que adianta fazer uma vez e parar? Não. Eu preciso sempre. Eu preciso repetir, 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 até que isso se torne natural para mim. Com o tempo eu já fiz isso tantas vezes que agora realmente eu me sinto capaz. Agora os meus resultados, eles me mostram que realmente eu sou capaz. Porque eu fiz 1, 2, 3, eu criei um novo hábito, uma nova programação. O que são as nossas programações inconscientes? É a nossa forma habitual de pensar, sentir e agir. A nossa maneira habitual de ser. A gente faz aquilo tantas vezes que a gente se torna aquilo. Aquilo se torna a nossa personalidade. Você já ouviu pessoas dizerem, é porque eu sou assim mesmo, eu sou briguenta, eu sou perfeccionista, eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? A pessoa, aquilo faz parte da personalidade dela. Ela já fez tantas vezes que se tornou quem ela é. Então, é a mesma coisa, se eu quero mudar a minha programação, eu tenho que fazer tantas vezes, né? Isso tem que se tornar natural para mim. Até porque se agora eu sei quem eu sou, dentro de nós existem os 2 eus. O ego, que é da mente condicionada, e a essência divina, ou centelha divina, ou o que a pessoa preferir chamar. Mas existem 2 eus. O eu inferior, né, que é o ego, e o eu superior. É a centelha divina, ou cada pessoa chama de um nome, enfim, que é a essência divina, ok? Então, ou a gente age através da mente condicionada, ou a gente age através da nossa mente ilimitada. Só que daí é uma escolha. Só que a partir do momento que eu escolho agir através da minha mente ilimitada, eu tenho que assumir o comando. Eu não posso mais deixar as minhas programações, que hoje são negativas, estarem no comando. Então, até eu mudar essa programação, até eu reprogramar, eu tenho que estar no comando. Eu tenho que estar consciente. Eu sei que a hora que eu for entrar em ação vai dar medo, vai dar medo, porque é normal. Isso faz parte, a minha mente, tudo que aquilo que é diferente para ela, ela vai causar em mim medo, dúvida, ansiedade. Ela vai procurar todos os arquivos que eu já tenho relacionados àquilo, ela vai me mostrar o porquê eu não devo nem tentar. Só que a partir do momento que eu tenho consciência disso e eu sei quem eu sou, eu sei como o universo funciona. Então eu paro de focar no problema e foco realmente na solução. Porque só assim, só mudando os meus pensamentos, eu saí de pensamentos de baixa frequência, pensamentos de vitimização, de que eu não sou capaz, de que eu não consigo, de que é muito difícil, de que eu não mereço isso e aquilo, aquelas milhões de coisas que a mente fala para nós o tempo todo, tá? Que as pessoas vão me julgar, que eu não sou boa o suficiente. Eu preciso sair desses pensamentos e realmente focar em pensamentos que me levem a conquistar aquilo que eu desejo. Porque hoje eu sei qual é a minha essência. Então eu preciso mudar. E conforme eu vou repetindo, igual eu já falei, isso se torna natural para mim. Então tira o foco da sua crença. Quanto mais você focar, tentar limpar aquilo, seu foco está naquilo, sua energia está naquilo, você não vai sair do lugar. Agora, quando você entender que aquilo nunca vai deixar de existir, que são 2 lados, né? A incapacidade, a capacidade, a escassez, a abundância, são 2 lados da mesma coisa. Tem momentos que você vai descer e vai subir. Nós somos seres humanos, isso é natural.
Tem momentos que você vai oscilar um pouco, mas você sobe de novo. Por isso é tão importante estar consciente. E só assim você realmente consegue reprogramar, para que você saia da estagnação e possa viver daquilo que você ama, para que você possa criar a realidade que você tanto deseja e realmente merece. Então é isso. Tira o foco do negativo, põe o foco no positivo, entende que você já tem todo o potencial dentro de você, você já tem todas as habilidades, dons e talentos, tá tudo aí. Só que você precisa aprender a usar. E através da autoconsciência, você começa a realmente fazer isso. Começa a observar, né, quais são os seus pensamentos, como você se comporta. Em neurociência, a gente chama esse processo de observação de metacognição, onde você tira do inconsciente e se torna consciente daquilo. Você sabe que um outro dia eu estava pensando, né, sobre isso mesmo, sobre assumir a responsabilidade, porque somos 100% responsáveis. Nós precisamos criar de forma intencional. E daí foi engraçado porque eu estava meditando e pensando sobre isso. Daí depois, a hora que eu parei um pouquinho, veio um pensamento assim: ninguém vai criar por mim. Olha que coisa incrível. Ou seja, inconscientemente eu tinha uma crença de que existia alguém fora de mim que ia criar por mim. Por quê? Porque isso vem dos nossos antepassados, vem da mente coletiva, de que existe um Deus separado de nós que precisa criar por nós. Ninguém vai criar por você. Deus, ele não faz por você, ele faz através de você. Ele te deu o livre-arbítrio. Não adianta você ficar pedindo para ele. Se você que tem que fazer. Ele vai fazer através de você. Então começa a prestar atenção nesses diálogos internos, imagina, né? Eu nem imaginava que eu pensava isso e veio aquela voz, né, falando: ninguém vai criar por mim. É claro que ninguém vai criar por você. É você que tem que decidir, você é 100% responsável, é você quem colapsa a função de onda. O elétron, ele obedece ao observador. Então você precisa sim criar de forma consciente, de forma intencional. Você precisa entender que o seu desejo é Deus tentando se expressar através de você. E que toda essa estagnação é causada pela sua mente que não acredita que você é capaz. Ok? O vídeo já está se tornando muito longo. Então é isso. Tira o foco do negativo e põe o foco no positivo. Porque a energia vai onde o foco está. Começa a focar no positivo. Faz isso e você vai ver como as coisas realmente vão começar a mudar. Aumenta a sua vibração. Agora você já sabe que para você reprogramar a sua mente, você precisa mudar a sua vibração. Para você mudar a sua vibração, você tem que mudar de forma consciente, através da sua vontade, o seu foco. Você tem que direcionar o seu foco para aquilo que você realmente deseja. Tá ok? Eu te desejo uma excelente caminhada repleta de muita luz e prosperidade. Um grande beijo.